Abra sua Bíblia, meu querido irmão, no Salmo de número 1, primeiro Salmo. Quero ler com os irmãos esse Salmo e tirar daí algumas lições para nós, especialmente para nós homens, nesta noite. Então você que é homem, eu sugiro, aconselho você a apertar os cintos e ficar firme aí, né? E se máscaras caírem aí, você segura firme, ok? Porque vem chumbo grosso, né? Com certeza o Espírito Santo falará poderosamente ao seu coração. Salmo de número 1, diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Feche os seus olhos, abra o seu coração. Senhor Deus, Pai querido, em o nome de Jesus, mais uma vez, abençoa-nos agora com a Tua palavra. Permita, Senhor, em nome de Jesus, que o mesmo Espírito Santo que inspirou o salmista neste primeiro salmo, esteja agora iluminando o nosso coração, a nossa mente, para nós tirarmos proveito da palavra santa. Especificamente nós homens, a quem o Senhor chamou, a quem o Senhor deu uma missão específica, aos quais, ó Deus, o Senhor chamou e estabeleceu papéis específicos, ó Deus. Pai querido, em o nome de Jesus nos ajude. Permita, Senhor, que a Tua palavra encontre lugar especial em cada homem aqui hoje, e os que estão nos acompanhando também pela internet. Mas permita também, ó Deus, que os demais, as nossas irmãs e todas as outras pessoas que estão conosco hoje, receba do Senhor também uma porção especial da Tua graça. E que o Espírito Santo do Senhor esteja falando poderosamente a todos nós. Em o nome de Jesus, Senhor nosso e da igreja. Amém. Glória a Deus. Amém. Portanto, meus queridos irmãos, hoje nosso último domingo de novembro, último domingo de novembro, eu quero então continuar tratando com os irmãos a respeito do nosso tema de novembro, homens que Deus usa. Homens que Deus usa. E nós já vimos aqui que os homens que Deus usa são, na verdade, homens com coração quebrantado, homens com coração ensinável, homens com coração disposto, homens com coração perseverante. Nós vimos aqui ao longo do mês que de fato o quebrantamento, esse espírito ensinável, essa disposição para servir ao Senhor, essa disposição de sempre dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, e esta perseverança, ou seja, essa determinação de continuar nesse caminho, olhando para o autor e consumador da fé, são características básicas do homem que Deus usa, que Deus tem prazer em usar. O homem que verdadeiramente é uma bênção nas mãos do Senhor, um homem que verdadeiramente é honrado pelo Senhor, e mais do que isso, um homem através do qual Deus é honrado. Isso é maravilhoso. E nós temos aprendido isso, que na verdade, esses homens são íntegros no caráter e justos na prática. São homens que dia após dia se mostram, se esforçam para isso, se mostram coerentes na fé, coerentes na adoração, coerentes na devoção, ou seja, nas atitudes todos os dias da sua vida. Ele procura ser coerente.
Ou seja, aquilo que ele prega é aquilo que ele vive. Aquilo que ele vive é a essência da sua pregação. Há coerência na vida dele, quanto à sua fé, quanto à sua adoração, quanto à sua devoção. Nós, na última mensagem, vimos que estes homens são homens que seguem ainda hoje o exemplo de Calebe, né? Hoje nós batizamos o Arão, mas no domingo passado eu preguei a respeito do Calebe. E estes homens que Deus usa, esses homens que Deus exalta, esses homens que Deus é exaltado através deles, esses homens seguem o exemplo do servo Calebe, que foi intransigente quanto à fé, foi incondicional quanto à obediência, foi inflexível quanto à santidade, foi inabalável quanto aos princípios éticos e morais, e foi incansável quanto ao serviço no reino de Deus. Esse homem, estes homens agradam o Senhor. Deus tem prazer na vida deles. Então, esse é o nosso desafio. Nós vivemos um tempo muito difícil, onde tudo aí fora, as ideologias estão cada vez mais agindo contra o papel do homem, aquele papel que Deus estabeleceu. Na verdade, o mundo se levanta contra tudo que é de Deus. O mundo se levanta contra tudo aquilo que procede de Deus, contra todos os propósitos de Deus. Inclusive nessa área, o mundo tem levantado com as suas ideologias contra o papel que Deus estabeleceu para nós homens. E é por isso que nós homens, obedientes à palavra de Deus, mais do que nunca precisamos nos firmar sobre a rocha e diante do altar. Mais do que nunca, a despeito do que está acontecendo aí fora, nós precisamos ser intransigentes em relação à fé. Não podemos negociar o evangelho por nada. Nada. Nós não precisamos ter a preocupação de querermos ser politicamente corretos, fazer alguma coisa para agradar os que estão lá fora. Absolutamente não. Não, de fato, essencialmente, a igreja desagrada o mundo mesmo. É por isso que o mundo sempre se levanta contra a igreja. E se porventura o mundo estiver agindo amistosamente em relação à igreja, o problema não é do mundo, é da igreja. É a igreja que não está vivendo o evangelho do Senhor Jesus. É esta a questão. Então, nós não precisamos, como igreja, nós não precisamos ficar preocupados com o que eles estão dizendo lá fora. Nós não precisamos, por causa disso, querer adequar as coisas, querer contextualizar. Nós não precisamos entrar nessa onda, precisamos de atualizar a Bíblia, né? Precisamos de atualizar a mensagem da Bíblia. Não, nós cremos que a Bíblia é inerrante, é infalível, é eficaz. E, portanto, é palavra viva de Deus para todos os tempos. Então, nós não precisamos ter essa preocupação. Porque se nós não nos adequarmos, se nós não acertarmos assim, se não fizermos aquilo outro, etc. Então, as pessoas não vão vir mais aqui, não vão gostar da gente. Não pode ser essa a nossa preocupação. De fato, nós, os profetas de Deus, os verdadeiros profetas, eles não vão agradar o mundo mesmo. Não. John Stott tinha uma frase muito interessante, que ele dizia o seguinte, que a popularidade universal é para o falso profeta, a perseguição para o verdadeiro. Então, se o que eu falo aqui agrada a todo mundo, na verdade o que eu estou falando aqui não agrada a Deus. Porque o que eu falo aqui, se agradar a Deus, vai desagradar muita gente. Então, nós precisamos seguir o exemplo de Calebe. Nós, homens do Senhor, precisamos ser de fato intransigentes em relação a obedecer o Evangelho. Quanto ao Evangelho, nós não negociamos, absolutamente não. Não, a mensagem que nós pregamos é de fato loucura para os que se perdem, mas nós não negociamos uma vírgula sequer. A Bíblia diz claramente para nós, se nós acrescentarmos alguma coisa, será acrescentado os flagelos sobre nós. Se diminuirmos, será diminuído também a nossa graça. Portanto, nós precisamos ser fiéis.
O segredo do sucesso dado a Josué, repetido, dado por Deus, repetido novamente, e Moisés também já tinha falado, é não desviar nem para a direita e nem para a esquerda, e ter o cuidado de fazer tudo quanto está escrito na lei de Moisés. Intransigente, não podemos negociar de maneira alguma. Nós estamos vivendo, conforme eu disse, dias difíceis. E às vezes somos pressionados. Existe um condicionamento sociológico forte, terrível, dia após dia, aí forçando as portas. Nós estamos vivendo uma inversão. Ao invés da igreja forçar as portas do inferno, o inferno está forçando as portas da igreja. E às vezes a gente cede, baixa a guarda. E em nome do amor, estamos às vezes negociando princípios, aceitando o pecado. Em nome do amor, porque eu amo meu filho, eu amo a minha filha, porque eu amo assim, eu amo aquilo outro. E por causa desse amor eu aceito esse comportamento errado, eu aceito aquele comportamento que é absolutamente pecaminoso. Eu aceito trazer para dentro de casa verdadeiras serpentes peçonhentas que vão realmente destruir a minha família. Então nós não podemos negociar. O mundo vai nos odiar mesmo. Vai chegar um momento que nós seremos como vozes que clamam no deserto. Vai. É bíblico. E vai chegar um momento, a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriará. Mas a gente precisa perseverar. Precisamos ser incondicionais quanto à obediência. Jamais negociar a nossa obediência. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, a Bíblia diz que a esposa precisa ser submissa ao marido. Mas submissa ao marido naquilo que não a faz pecar contra Deus. Porque Deus é mais importante do que o marido. A Bíblia diz que nós precisamos ser submissos aos nossos pais, aos mais velhos. Entretanto, naquilo que me faz pecar eu não posso ser. Porque Deus é mais importante do que eles. É assim. Então não posso negociar. Não posso negociar também, preciso ser inflexível em relação à santidade. Nós vivemos num mundo, queridos irmãos, que jaz no maligno. E essa malignitude está aflorando cada vez mais. A sensação que nós temos é que estamos num verdadeiro mar de lamas. Hoje, que qualquer canal que você liga, as imoralidades estão lá visíveis em todos os sentidos. Com o advento da tecnologia, crianças, adolescentes têm aí a pornografia na ponta do dedo. Tudo aí. Mas nós não podemos abrir mão, nós somos chamados para a santidade. Nós somos separados das trevas para a maravilhosa luz. Fomos tirados do mundo para o reino do Senhor, o reino de santidade. Nós somos separados. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, diz que nós somos nação de sacerdotes, de separados, santa, propriedade exclusiva dele. Não podemos adorar dois senhores, não tem como. Então nós realmente não podemos negociar a nossa santidade. Devemos ser inflexíveis. O apóstolo Paulo é muito claro, muito didático, extremamente pedagógico. Quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem adulterava não adultera mais. Não pertencem mais. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. Então se você já fez, agora não deve fazer mais. Se na sua casa entrava isso, aquilo outro, agia assim, assado, agora não mais. Não mais. E se você assim fizer, com certeza você e sua casa serão abençoados. Porque o nosso Deus olha para frente, não olha para trás. Mas Ele precisa dessa atitude minha, sua, nossa. Não podemos negociar de maneira alguma nossa santidade. Santidade nas palavras. Santidade nos atos. Santidade nos negócios. Nos relacionamentos. Precisamos. Mas também precisamos ser inabaláveis quanto aos princípios éticos e morais. No início do século passado, o Rui Barbosa disse que chegaria o dia
que os homens teriam vergonha de ser honestos. Parece que esse dia chegou. Mas para nós não. Preguei semana passada que integridade é a mola mestra da vida do cristão. É impossível você agradar a Deus se não tiver um coração íntegro. E integridade tem relação direta com o nosso comportamento, é direta com a nossa ética, com a nossa moral. Então nós precisamos disso. Não tem nenhum sentido nós termos 30 milhões de evangélicos no Brasil, mas se isso não refletir numa ética diferente, numa moral diferente, se isso não refletir em relacionamentos diferentes. Mas como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, está tendo mais divórcio dentro da igreja do que lá fora. Está tendo mais casos de adultério dentro da igreja do que lá fora. Aonde está a santidade? Aonde está a diferença ética e moral do povo cristão? Aonde? Se os nossos homens fazem negócio igual os homens ímpios, mentem como os homens ímpios, se corrompem e são corrompidos como os ímpios. Como? Mais do que nunca, nós precisamos voltar para a palavra, ser inabalável. A Bíblia diz claramente que a palavra do crente, do homem crente, tem que ser sim, tem que valer sim. Tem que ser não e tem que valer não. Então quando você falar não, o não vale não. Quando você falar sim, o sim tem que valer sim. E da maneira como você fala, você precisa viver. Então o seu sim não pode ser mais ou menos. O seu não pode ser mais ou menos. Tem que ser sim, sim, não, não. Isso é básico para quem verdadeiramente quer agradar a Deus. E no trabalho, incansável no trabalho. O apóstolo Paulo, ele diz que no trabalho do Senhor, no trabalho do Senhor, nós precisamos ser abundantes, cada vez mais. Então hoje, nós estamos vivendo dias difíceis mesmo, as pessoas difíceis, as pessoas reclamam de tudo, um mimimi desgraçado, uma coisa terrível, né? É muito complicado mesmo, né? E as pessoas sentem coceira nos ouvidos, não conseguem ouvir a exortação, não conseguem ouvir a admoestação, reclama de tudo, ansiosos, terríveis e cansados. Estou cansado demais disso, daquilo outro. Mas a Bíblia diz que nós temos que ser abundantes na obra do Senhor. Porque no Senhor o nosso trabalho não será vão. Terá recompensa. Esses homens, Jesus disse que eles vencem o mundo. No Salmo 15, que nós usamos durante o mês inteiro, diz que esses homens, esses sim, habitarão no tabernáculo do Senhor, morarão no seu santo monte e jamais serão abalados, ou seja, serão abalados em definitivo, jamais. Mas hoje, meus queridos irmãos, eu quero mostrar um outro aspecto para todos aqui presentes e para mim também. Esses homens, são esses homens dos quais eu falei agora. Esses sim é que são verdadeiramente bem-sucedidos. Então, na visão de Deus, um homem bem-sucedido não é aquele que prosperou nos negócios, a sua empresa está bombando, como dizem, né? Ou ele fez isso, ou fez aquilo, foi muito bem-sucedido, está sendo honrado na academia de letras, ou na universidade, nisso, ou naquilo outro. Não. Deus tem uma visão diferente em relação ao homem bem-sucedido. Quem que de fato é bem-sucedido? Como eu disse, não é aquele que alcançou uma promoção tal, agora está em destaque, né? Está na mídia, né? Em tantos mil seguidores. Não. Na visão de Deus é diferente, né? O homem bem-sucedido, segundo a palavra de Deus, é literalmente aquele homem que de fato tem compromisso com Deus. Moisés,
Moisés, no livro de Deuteronômio, no capítulo 12, no versículo 28, lá no contexto do segundo discurso de Moisés, vocês já sabem que o livro de Deuteronômio é composto de 4 discursos de Moisés, os 4 últimos discursos. Quando Moisés agora já estava vendo a terra prometida, quando o povo já estava chegando perto da terra, prestes a adentrar para tomar posse da promessa, Deus então orienta Moisés para que ele repetisse as recomendações, a lei, as orientações para aquele povo que agora iria tomar posse da promessa. E Moisés faz isso no livro de Deuteronômio. E ele faz isso através de 4 discursos. 4 discursos. Ele vai fazendo os seus discursos, repetindo, orientando. E aqui nós estamos no segundo discurso, capítulo 12, versículo 28. Olha bem o que Moisés disse. Ele diz lá: guarda e cumpre todas estas palavras que te ordeno, para que bem te suceda a ti e a teus filhos depois de ti, para sempre. Quando fizeres o que é bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Então aqui Moisés está trazendo para nós que o homem bem-sucedido, esse sucesso que realmente vale a pena, ele está íntima e diretamente ligada ao relacionamento com Deus. É impossível qualquer pessoa ser bem-sucedida realmente, ou seja, é impossível qualquer pessoa ter sucesso que vale a pena fora do relacionamento com Deus. Moisés está dizendo que esse sucesso, ele está ligado diretamente ao relacionamento correto com Deus. Se você guardar e cumprir todos os mandamentos, todas as palavras que te ordeno, você será bem-sucedido e os teus filhos depois de ti, para sempre. Porque quando você fizer o que é bom e reto aos olhos do Senhor, você receberá as bênçãos. Então nós estamos tratando desde o início desse mês, que de fato o homem que agrada a Deus e que Deus usa é aquele homem que é íntegro no caráter e justo na prática. E é isso que Moisés está dizendo aqui. Então quando você realmente tiver um relacionamento correto com o Senhor, obedecer os mandamentos dEle, e quando você fizer o que é bom e reto aos olhos dEle, você de fato será bem-sucedido. E esse sucesso valerá a pena. Esse trará prazer, alegria verdadeira para você. Isso que a Bíblia ensina para nós. Fica claro aqui que o sucesso, essa vida bem-sucedida, ela não cai do céu. Não. Esse sucesso, essa vida bem-sucedida, segundo Moisés está deixando claro para nós, isso é resultado, isso é fruto. Então, é fruto do quê? De um relacionamento correto com Deus. Ou seja, uma intimidade com Deus. Quanto mais intimidade com Deus, mais bem-sucedido você será. É fruto de humildade diante de Deus. Quanto mais você se quedar diante do Senhor. Eu disse lá no início da mensagem, homem que Deus usa é um homem de coração quebrantado. Quanto mais você humilhar diante do Senhor, Ele vai te exaltar. Jesus disse isso: aquele que se humilhar será exaltado, aquele que exaltar será humilhado. Então aquele que acha que sabe, aquele que a soberba tomou o coração dele, o sucesso que porventura ele alcançar será o sucesso passageiro, o sucesso desse mundo, sucesso transitório, não tem valor em essência. Porque o homem bem-sucedido, o homem que Deus usa, o homem que de fato Deus o honra e que é honrado através dele, é esse homem que tem intimidade com ele, esse homem que é humilde diante dele, esse homem que confia nele. E esse homem que ele cada vez mais, ele trabalha focado em Deus e para Deus. Esse é um homem bem-sucedido. E esse sucesso vale a pena. Um grande exemplo disso foi Josué. Semana passada eu falei de Caleb, mas Josué foi o amigo inseparável de Caleb. No capítulo 1 do livro de Josué, está bem claro lá que o sucesso, o segredo do sucesso de Josué, que o próprio Deus revelou. E você costuma ver isso até em alguns planejamentos estratégicos de empresas. O
O segredo dele foi foco, o segredo dele foi força, o segredo dele foi fé. O texto vai deixar claro para nós que Deus está falando para Josué: você tem que focar, você tem que fazer exatamente aquilo que Moisés, o meu servo, te ensinou. Não desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Diz lá, e aí o texto termina dizendo: e serás bem-sucedido onde quer que pisares. Foco, foco. Nós não podemos ficar aí distraídos, entretidos com as coisas desse mundo. Não, nenhum de nós, nem vocês e nem eu, nenhum de nós está aqui a passeio. Nós não somos turistas nessa terra. Deus nos trouxe e nos colocou aqui com uma missão, com um propósito bem claro. E Deus trabalha com propósitos. Por isso é que no dia que eu terminar, que eu cumprir esse propósito, eu não fico aqui nem um segundo mais. Então você precisa, todos nós, focar. Precisa de força. 3 vezes no texto de Josué 1, diz lá: seja forte e corajoso, seja muito forte e corajoso. Força. E lá a palavra tem a ver com determinação, com ousadia. Vimos aqui recentemente. Então nós precisamos, na verdade, fica claro para nós que embora o nosso Deus Todo-Poderoso é o Deus da providência, Ele exige de você e de mim previdência. Então a providência de Deus não exclui o nosso trabalho. Então, de fato, o cântico das crianças está certo. Deus não quer preguiçoso na sua casa, na sua seara, mas não quer mesmo. Nosso Deus é o Deus da providência, mas Ele exige de nós previdência, trabalho. E o segredo do sucesso é o sol não te pegar dormindo. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Preguiça é pecado. Então a providência de Deus não exclui a nossa previdência. Trabalho árduo, determinado, resiliente. E assim a gente vê todos os grandes homens da Bíblia. A quantidade que o próprio Moisés trabalhou, o próprio Josué, a maneira de guerrear, o Caleb que nós vimos semana passada, 85 anos, ele diz: tenho força para entrar e sair, para ir à guerra e voltar da guerra, e voltar vitorioso. Ele disse. Então Deus não vai jogar um frango assado na sua boca. Não fica aí de braço cruzado olhando para cima. Não, busque o Senhor, busque alternativas, busque uma porta aberta e busque o Senhor para confirmar. De repente Ele vai fechar uma porta também para abrir outra. Como disse reverendo Josué Rodrigues, portas abertas ou fechadas, se abertas ou fechadas por Deus são iguais. O Deus que abre portas é o Deus que fecha portas. Em Atos 16 Ele fechou portas, não deixou Paulo ficar na Ásia Menor, porque era necessário atravessar o Mediterrâneo e pregar na Europa, na Macedônia. E ele foi, pregou, fundou a igreja de Filipos, fundou a igreja da Tessalônica, fundou a igreja da Bereia, fundou a igreja em Atenas, fundou a igreja em Corinto. O Deus da providência exige previdência de cada um de nós. Então, na verdade, sucesso é resultado de intimidade com Deus, de humildade diante de Deus, de confiança em Deus, de serviço focado em Deus e para Deus. Então escuta aqui, olha aqui para mim e presta atenção. Você foi chamado pelo sacrifício incomparável de Jesus Cristo. Amém? Para um sacrifício para Cristo. Porque Deus nos deu a graça não somente de crer, mas também de padecer por Ele. Pelo sacrifício dele, Ele nos tirou das trevas. E portanto nós somos alcançados por essa graça. Agora nós somos testemunhas dessa graça. Nós temos que trabalhar. E Paulo nos alerta. E esse é o tempo do qual Paulo está falando. Vai alta a noite, vem chegando o dia. É hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está mais perto do que quando no princípio cremos. Eu não tenho dúvida de que a história da humanidade está afunilando, que o tempo se aproxima. Eu não tenho a mínima dúvida.
Quem tem ouvidos de fé já começa a ouvir os primeiros acordes das trombetas. O rei está voltando. Então é hora de despertar. Homens fortes, é hora de despertar. Não podemos mais dormir o sono do pecado. Não podemos mais ficar nessa letargia. Não podemos. Muitas almas caminham a passos largos para o inferno e seguirão neste caminho se não ouvirem a palavra de Deus. Salmo de número 1, o nosso salmo. Embora não seja possível determinar o autor desse salmo, efetivamente não sabemos quem foi o compositor desse hino. O que nós sabemos é que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Embora esse salmo esteja aí abrindo a primeira coletânea, como eu disse aqui pouco tempo atrás, os 150 salmos, na realidade, são formados por 5 livros, 5 coletâneas. Essa é a primeira, que vai do 1 até o 41. Salmo de número 1 até o 41 forma a primeira coletânea. Embora o Salmo de número 1 está aí dando abertura à primeira coletânea, na verdade esse Salmo de sabedoria, ele serve como introdução para todo o saltério, para os 150 salmos. Mais do que isso, o contraste que nós podemos ver no Salmo de número 1, na verdade é o contraste que perpassa toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. As verdades que nós podemos ver claramente no Salmo de número 1 são as verdades principais, as essenciais do cristianismo. Por exemplo, esse contraste aí que ele traz claramente, as atitudes do homem justo e as atitudes do homem ímpio para com seu Criador. Ele vai deixar claro aí que o justo ama, medita e obedece constantemente à lei do Senhor, enquanto o ímpio, ao contrário, a odeia e faz questão de se levantar contra ela. Esse contraste perpassa a Bíblia inteira. É exatamente dessa maneira que Deus vê. E Deus vê ainda hoje. Deus vê trevas e luz. É isso que Ele vê. Ele vê ímpios e justos. É isso que Ele vê. Então, de fato, não precisamos ter medo. A visão de Deus é binária mesmo. É binária mesmo. Ele vê justos e vê ímpios. Não tem meio termo. Então não tem condições. Não adianta você querer ser meio crente. Não adianta você querer ser Raimundo, né? Corpo aqui na igreja e cabeça no mundo. Não adianta querer agradar a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Não tem como. Jesus diz que não tem como servir 2 senhores. Não tem. Por quê? Porque ele vê, ou é uma coisa, ou é outra, ou vai, ou racha, ou é cristão, ou não é. Não adianta. Não tem como. Então Deus não vai contemporaneizar, não vai passar a mão. Um dia haverá um acerto de contas. Infalível, inevitável. E todos nós compareceremos diante do Senhor. Deus vê a humanidade dividida. Isso é claro na Bíblia. Não preciso ter medo de dizer isso. Dividida em 2 grupos. Seguindo caminhos diferentes, caminhos opostos. Obtendo resultados diferentes, inconciliáveis. Deus vê os justos e os ímpios. Deus vê o caminho da obediência, o caminho da desobediência. Deus vê o caminho que leva às bênçãos e o caminho que leva ao juízo. É assim que Deus vê. Não tem nada intermediário. Não tem. A Bíblia é clara, é céu ou inferno, não tem purgatório. Não tem. É céu ou inferno. E aí Jesus faz uma pergunta. Se hoje pedires a sua alma,
o que tens preparado para quem será. Reflita. Fica claro para nós que a bênção divina é derramada sobre aqueles que meditam na palavra, que obedecem à palavra, que praticam a palavra todos os dias. Mas o juízo divino é derramado sobre aqueles que se rebelam e transgridem essa palavra. Por isso que a Bíblia é clara para dizer que a bênção é para os filhos, o juízo é para os rebeldes. Claro. Nesse Salmo de número 1, nós podemos ver que ele está organizado em duas grandes partes. Olha aí para o Salmo. A primeira, versículo 1 até o versículo 4, nos mostra essa separação espiritual que eu acabei de falar. Essa separação espiritual dos homens, justos e ímpios. Versículo 1 até o versículo 4. Depois, versículo 5 e versículo 6. Como disse John MacArthur, nós podemos ver aqui, por causa da separação entre justos e ímpios, nós podemos ver aqui que as pessoas estão separadas também, judicialmente. No sentido espiritual, estão separadas etnicamente, justos e ímpios, mas também estão separadas judicialmente, ou seja, os que serão absolvidos e salvos e os que serão condenados. Claramente o texto está deixando aqui para nós. Nós podemos ver aí neste salmo, nós podemos ver um retrato do justo, do seu compromisso com a lei de Deus. Versículo 1 e versículo 3. Nós podemos ver um retrato do ímpio e a sua reprovação diante da lei de Deus, por sua transgressão a essa lei. Então o texto vai deixar claro que esse ímpio está sendo reprovado por causa da sua transgressão, porque ele não obedece à lei do Senhor. Então ele não está sendo reprovado porque Deus é ruim, porque Deus é mau, mandou para o inferno, coitadinho dele que ele foi para o inferno. Não, ele está sendo reprovado porque ele transgride a lei de Deus. Está claro aí. E o texto termina no versículo 6, mostrando a confirmação do justo e a confirmação da ruína do ímpio. Destino final. O que vai acontecer com o justo e o que vai acontecer com o ímpio. Mas o que me chama a atenção para o contexto do nosso mês de novembro é o versículo 3. Marque aí na sua Bíblia, você que é homem, marque na sua Bíblia o versículo 3. Né? Diz aí o versículo 3, ele aqui quem? O justo, aquele homem que Deus usa, aquele homem do qual eu venho falando, a respeito do qual eu venho falando o mês inteiro. Ele, esse homem, é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Agora olha como o texto termina de maneira poderosa. E tudo quanto ele faz, o que diz? Será bem sucedido, será bem-aventurado, será feliz, será bem sucedido. Promessa de Deus. Então está aí, né? O homem que Deus usa, essencialmente, exatamente por isso, é que ele é um homem bem-sucedido. Então o seu sucesso, sua felicidade está exatamente em ser usado por Deus, em ser um homem para a glória de Deus, um homem no qual Deus é glorificado. Aí é que está o seu verdadeiro sucesso. Profeta Miqueias, capítulo 6, verso 8, marque esse texto também na sua Bíblia. Lá em Miqueias, capítulo 6, verso 8, ele diz assim: e ele, falando de Deus, te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. 2 pontos. Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Olha que coisa maravilhosa. Maravilhosa. O profeta Miqueias profetizou
numa época extremamente obscura, um período obscuro da história de Israel, cerca de 722 anos antes de Cristo. Mas mesmo naquela situação, ele chamando os homens a renovar a aliança, ele chamando os homens a assumirem o seu papel, o papel estabelecido pelo Deus da aliança, ele chamando os homens para verdadeiramente cumprir aquilo que Deus planejou na eternidade para eles. Ele deixou claro que o verdadeiro segredo do sucesso começa quando a justiça é praticada, quando a misericórdia é vivida e quando a humildade é a essência da nossa vida. Em outras palavras, na visão de Miqueias, esse tríplice mandamento é o segredo do sucesso: praticar a justiça, amar a misericórdia, andar humildemente com o Senhor. Esse é o segredo. Só faz isso quem tem de fato um coração íntegro. Em outras palavras, meus irmãos, não basta fazer o que é certo, nós devemos fazê-lo com a motivação correta, que é agradar o Senhor em todas as coisas. Agradar o Senhor em todas as coisas. Eu quero terminar da mesma maneira que Salomão terminou. Todos vocês sabem da história de Salomão e como ele andou errante por muito tempo na sua vida. Mas ele chega no final da sua vida. E Eclesiastes é um testemunho disso. Capítulo 12 de Eclesiastes, versículos 13 e 14, no final da vida, depois de ter experimentado e feito muitas coisas, inclusive muitas coisas erradas, que desagradaram ao Senhor, depois de ter andado em caminhos tortuosos, depois de ter experimentado de muitas coisas que trouxeram tristeza e sofrimento para ele e para toda a casa dele, ele chega no final, cansado, arrebentado pelas circunstâncias da vida, mas ele vai dizer assim no capítulo 12, versículo 13 e versículo 14. De tudo que se tem ouvido, a suma é. Ou seja, o resumo de tudo. Então, depois que ele observou todas as coisas, o livro de Eclesiastes, eu costumo dizer que é uma tese de doutorado. Quando o Espírito Santo colocou no coração do rei sábio, observar os relacionamentos humanos, como o homem se comporta diante da tristeza, diante da alegria, diante da riqueza, diante da pobreza, honrado, humilhado. E nós encontramos tudo isso no livro de Eclesiastes. Mas agora no final, quebrantado, reconhecendo o poder de Deus na vida dele, agora com a verdadeira sabedoria, Salomão vai dizer que o resultado de tudo isso, a suma, o resumo de tudo isso, diz ele: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Esse é o resultado, o que vale a pena. O que vale a pena, o que você vai levar para a eternidade é: tema a Deus, obedeça ao Senhor, pratique os mandamentos, guarde os mandamentos do Senhor. É isto que conta. Isto é que conta. Em alguns ofícios fúnebres eu costumo citar uma frase de para-choque de caminhão, filosofia de para-choque de caminhão, que eu li há muitos anos atrás na minha vida. E lá estava escrito o seguinte: o que se leva desta vida é a vida que se leva. O que se leva desta vida é a vida que se leva. E é verdade. E é isso que Salomão está dizendo. De tudo, de toda a nossa existência, se você ganhou muito dinheiro ou não ganhou, se você conseguiu prosperar, se você conseguiu comprar casa bonita, carro do ano e uma série de outras coisas, se você se destacou na sua profissão, se você foi reconhecido no seu ofício, né? De tudo isso, toda a nossa experiência humana, toda a nossa travessia por este mundo, na verdade, o que conta, o que tem realmente valor para a eternidade, o que vai fazer a diferença na eternidade, é se você realmente temeu a Deus, se você guardou os mandamentos dele. Isso é que vai contar. Isso é que vai contar. Se você colheu muito, aumentou os seus celeiros, bateu no peito, mandou a sua alma regalar, não tem sentido nenhum. Porque se pedir a sua alma hoje, o que você preparou para quem será?
Pois bem, irmãos, fica para nós, nesse mês de novembro, essa palavra de exortação, que é para animar, mas também de admoestação, para acordar. Deus tem plano para a sua vida, meu irmão querido. Deus tem plano para a minha vida. Deus estabeleceu um papel para mim, estabeleceu um papel para você. E tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus fez é bom. Então nós precisamos descobrir qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E agradá-lo. Aí sim, seremos homens bem-sucedidos. Então o sucesso verdadeiro tem relação direta com o relacionamento correto com Deus. Tem relação direta com essa posição de humildade diante de Deus. Tem relação direta com esta confiança inabalável nas promessas de Deus, no conduzir de Deus, na soberania de Deus. Você está passando por uma luta, mas creia que Deus está no controle. Creia. Quando Isaías estava naquela agonia, estava preocupado, estava ali angustiado, perplexo com a situação do povo, todo mundo andando errante, ele já não sabia mais o que fazer. Ele vai ao templo e lá na sua oração, Deus se revela para ele, assentado no alto e sublime trono. E o que Deus estava dizendo? Isaías, calma, eu estou no controle. Eu estou no controle. E aí ele vai declarar: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Deus está no controle. Então, meus irmãos, sigamos em frente, determinados, cumprindo o que o Senhor quer de nós, conforme diz o profeta Miqueias, praticando a justiça, amando a misericórdia, andando com humildade diante do Senhor. E também o grande rei Ezequias, quando a Bíblia diz que ele confiou no Senhor, de tal maneira que nenhum rei depois dele, e nenhum antes dele, confiou em Deus mais do que ele. E aí o texto vai deixar claro, capítulo 18 de 2 Reis, versículo 7. Por causa disso, o Senhor foi com ele. Para onde quer que ele saía, lograva sucesso. Então, qual foi a fonte do sucesso do rei Ezequias? Ele confiou só no Senhor. Você quer ser bem-sucedido? Você quer que sua família seja bem-sucedida? Você quer, de fato, ser protagonista na sua casa? Cumprir o papel que Deus estabeleceu para você? Cumpra a palavra de Deus. Obedeça os mandamentos. Ande humildemente diante do Senhor. Exerça a misericórdia. Pratique a justiça. Com certeza, Deus te abençoará. Com certeza. Não negocie princípio. Nem em nome do amor. Porque Deus é amor, mas Ele não negociou nunca. Princípio nenhum. Então não negocie. De maneira alguma. Feche os seus olhos. Homens e mulheres. Faça a sua oração. Em nome de Jesus.